Olá, concurseiros e concurseiras! Bora descomplicar a lei do estágio? Aquela lei, a 11.788, que parece super simples, né? Mas, na verdade, ela é um verdadeiro campo minado de pegadinhas. E as bancas de concurso, principalmente as de tribunal, adoram explorar cada uma delas. Mas fica tranquilo, hoje a gente vai desvendar tudo isso junto. E aí, tudo na paz? Se liga nessa pergunta. Essa é uma daquelas clássicas de prova, né? Parece óbvia, mas a resposta... a resposta tem uns detalhes bem importantes. Então, pode relaxar aí que hoje nós vamos ser seus parceiros de estudo para resolver essa e todas as outras dúvidas e garantir que ninguém caia em cilada na hora da prova. Ok, vamos mergulhar de cabeça. Nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. A gente vai passar pelas distinções essenciais, pelos requisitos que evitam o tal do vínculo de emprego, pelos números de jornada e duração que mais caem, pelos direitos do estagiário e as obrigações de cada um, e claro, no final, aquele resumão matador para gabaritar. Bora? Então vamos começar pelo básico do básico, mas que é o alicerce de tudo. Sério, entender a diferença entre estágio obrigatório e não obrigatório é o primeiro passo, o passo fundamental para não errar nenhuma questão sobre esse tema. A diferença aqui é bem visual e direta. Pensa assim, o estágio obrigatório é uma peça do quebra-cabeça da sua formação. Sem ele, o diploma simplesmente não vem. Já o não obrigatório é tipo um plus, uma atividade opcional que se soma à formação. E um bizu. É justamente esse não obrigatório que as bancas mais cobram. Fica a dica. E para não restar nenhuma dúvida, vamos direto na fonte, o texto puro da lei, o artigo 2º. Minha dica de ouro é: memorize essa definição. As bancas amam copiar e colar o texto da lei nas alternativas. Sabendo isso, você já elimina várias opções erradas de cara, sem nem pensar muito. Agora, atenção máxima aqui, pessoal. Esta parte é sobre o que faz um estágio ser o estágio de verdade. Se um desses requisitos que a gente vai ver falhar, a consequência é seríssima e pode custar bem caro para a empresa: o reconhecimento do vínculo de emprego. Então vamos lá. São 3 os pilares para a validade do estágio. Tá tudo lá no artigo 3º. Primeiro, o que parece óbvio, o aluno tem que estar matriculado e frequentando as aulas. Segundo, e esse é crucial, a assinatura do termo de compromisso. Repara que ele é trilateral. Assina o estudante, a parte concedente, que é a empresa, e a instituição de ensino. E terceiro, as atividades do estágio precisam ser totalmente compatíveis com o que foi previsto nesse termo. E aqui está a consequência mais importante que você precisa levar para a prova. Anota aí. Descumprir qualquer um desses 3 requisitos que a gente acabou de ver, ou qualquer outra obrigação do termo, já era. Descaracteriza o estágio. E o resultado? A relação passa a ser considerada um vínculo de emprego para todos os fins, com direito a tudo o que a CLT prevê. Isso é ouro em pó para a questão de prova, pode apostar. Ok, vamos falar de números. As bancas amam cobrar prazos, horas, limites, é um prato cheio. E na lei do estágio, os artigos 10 e 11, que tratam da jornada e da duração, são os favoritos. Vamos organizar isso direitinho para não ter erro. A regra é bem dividida, o que facilita a vida. Para a maioria dos casos, que são estudante de ensino superior, profissional de nível médio e ensino médio regular, o limite é de 6 horas por dia e 30 por semana. Fácil, né? Já para a regra especial, que pega os estudantes de educação especial e dos anos finais do EJA, o limite é menor, 4 horas diárias e 20 semanais. Mas, como sempre, toda regra tem sua exceção, certo? E as bancas sabem muito bem disso. Existe a possibilidade de uma jornada de até 40 horas semanais. Mas calma, não é para todo mundo. Isso só vale para cursos que alternam teoria e prática nos períodos em que não tem aula presencial e, o mais importante, precisa estar previsto no projeto pedagógico do curso. Faltou um desses requisitos, a jornada de 40 horas é irregular. Fica de olho. E quanto tempo pode durar um estágio? O número mágico é esse aí, 2 anos. Esse é o prazo máximo que um estágio pode durar na mesma empresa ou órgão público. Passou disso, você já sabe o que acontece, né? Risco altíssimo de virar vínculo empregatício. Mas atenção total para a exceção que as bancas amam cobrar. O limite de 2 anos não se aplica quando se trata de estagiário com deficiência. Nesse caso específico, o contrato pode ser estendido para além desse prazo. Sério, as bancas adoram trocar essa exceção em quase toda a prova sobre o tema. Anota isso com o marca-texto. Chegamos nos direitos do estagiário. E é aqui que muita gente boa escorrega, viu? As bancas adoram criar uma confusão mental entre os direitos do estagiário e os direitos de um empregado seletista, principalmente quando o assunto é recesso e remuneração.
Vamos deixar isso bem claro. Então vamos direto ao ponto que mais gera dúvida. O estagiário tem, sim, direito a um recesso de 30 dias depois de um ano de estágio, beleza? Mas a pergunta de R$1 milhão é, esse recesso vem com aquele 1/3 a mais, igualzinho às férias de um trabalhador com carteira assinada? E aí? E a resposta é um sonoro não. Uma coisa é férias, lá da CLT, outra coisa bem diferente é recesso, da lei do estágio. O recesso de 30 dias é um direito e ele deve ser remunerado se o estagiário recebe bolsa. Mas o terço constitucional, esse é exclusivo das férias da CLT. A banca vai afirmar que tem o terço e você vai marcar que está erradíssimo, combinado? E voltando àquela perguntinha lá do início, estágio não obrigatório precisa de bolsa? Sim, com certeza. O artigo 12 é claríssimo. No estágio não obrigatório, a concessão de bolsa e de auxílio-transporte é compulsória, é obrigatória. Já no obrigatório, é facultativa. E mais 2 detalhes importantes. Dar outros benefícios, como vale alimentação, não gera vínculo, e o estagiário pode, se quiser, contribuir para o INSS como segurado facultativo. Agora, vamos organizar a casa. A relação de estágio envolve 3 partes. Lembra? O estudante, a empresa e a instituição de ensino. As provas geralmente tentam misturar as obrigações da empresa e da faculdade só para te confundir. Vamos separar isso direitinho. Certo. Do lado da parte concedente, a empresa, as obrigações do artigo 9º são bem práticas. O ponto mais cobrado de longe é a obrigação de contratar um seguro de acidentes pessoais para o estagiário. Além disso, tem que indicar um supervisor que, atenção ao número, pode cuidar de no máximo 10 estagiários ao mesmo tempo. E claro, manter a comunicação com a faculdade através de relatórios a cada 6 meses. Já a instituição de ensino, a faculdade, tem um papel mais pedagógico e de fiscalização. Ela precisa avaliar se o local do estágio é adequado, indicar um professor orientador para acompanhar o aluno e também exigir do estagiário os relatórios de atividades, no mesmo prazo, a cada 6 meses. E uma obrigação super interessante é a de comunicar à empresa as datas de prova, para que a jornada do estagiário possa ser reduzida, como a lei prevê. Ufa! Chegamos na reta final. Agora é aquela hora de consolidar tudo o que a gente viu. Nós preparamos uma tabela resumo, a sua cola do bem, para revisar os pontos mais quentes e as pegadinhas mais comuns na véspera da prova. Então, vamos de revisão relâmpago? Duração, máximo de 2 anos, exceto para estagiário com deficiência. Jornada, 30 horas semanais é a regra, mas tem a exceção de 20 e a de 40. Bolsa, compulsória só no não obrigatório. Recesso, tem direito sim, mas sem o terço constitucional. E o mais importante, vínculo de emprego não gera, a não ser que os requisitos de validade sejam descumpridos. Com essa tabela na mente, não tem como errar. É isso aí, pessoal. A lei do estágio agora está muito mais clara, certo? Os pontos que realmente caem em prova estão aí, mastigadinhos e organizados para vocês. Agora, o importante é não parar. Com essa matéria dominada, qual vai ser o próximo degrau na sua preparação para o tão sonhado cargo no tribunal? Bons estudos e a gente se vê na próxima.